Um grande abraço para você que está sempre aqui comigo no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho. Olha, neste conteúdo de agora, primeiramente, né? O Botafogo, rapaz, só o Botafogo ganhou do PSG, né? Só o Botafogo ganhou do PSG no Mundial. Inclusive, o Botafogo ganhou e não tomou gol. Ontem foi um amasso ali em cima. Claro, teve falhas também do time do Real Madrid, mas enfim, eu nunca vi de verdade. É um dos melhores times que eu vi jogar futebol, é esse PSG do Luiz Henrique. Ele consegue dominar adversários gigantes como o Real Madrid. E, cara, a gente tem que levar isso pra frente, tá? A gente tem que falar. O Botafogo ganhou desse PSG e sem tomar gol, cara. Realmente é um feito. Não poderia passar sem falar isso. Deixa eu falar com vocês agora sobre vários assuntos, gente. Temos vários assuntos aqui. Reforços. Jogadores que foram negados como Firmino, jogadores chegando no Botafogo como Barreira, vários, tem propostas na mesa, por exemplo, o zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. Temos também uma situação do Cuiabano, tá? O futebol turco, o Fenerbahçe, talvez ele possa fazer uma proposta oficial pelo lateral esquerdo do Botafogo, Cuiabano. Deixa eu ver aqui outros assuntos. Tem mais assuntos, vambora. Tem vários assuntos, gente. O Lyon tá na primeira divisão. O Ancelotinho já tá dando os treinos. Muitos assuntos. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral. É de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, só dando recado, hoje, quinta-feira, tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, hein? Lembrando que todas as terças, todas as quintas, eu vou sempre lembrar vocês. Terça-feira, quinta-feira, sempre tem lives aqui no canal, 4 horas da tarde. Então hoje, tudo que for saindo aí durante o dia, a gente conversa na live de logo mais. Já quero até falar rapidamente do Ancelotinho, né? Tinha possibilidade dele chegar ontem, quarta-feira, e ele acabou chegando já na terça-feira. Então o David, para mim, é Ancelotinho. Ele chegou terça-feira, tá falando português, já está comandando os treinos no Botafogo. Vamos ver se ele vai comandar a equipe sábado contra o Vasco no Mané Garrincha. Tô na expectativa muito boa desse trabalho aí do Ancelotinho. Tô muito confiante, eu tô muito ansioso de verdade. E o Ancelotinho, então, chegou aí terça-feira e já está comandando os treinos. Tomara que ele consiga ficar à beira de campo sábado contra o Vasco lá no Mané Garrincha. Uma outra situação pra gente atualizar do Firmino. Tem gente me perguntando aí. E o Firmino, cara, já foi desmentido, né? Eu acho que outros amigos aí já trouxeram pra vocês. Cara, não tem nada do Firmino. O que acontece? O Botafogo, cara, ele olha com carinho pro Firmino. Só que, neste momento, ele tem contrato. E o Botafogo teria que comprar o Firmino. E ele já tem uma certa idade. Então, para comprar, para pagar salário alto, o John Textor não vai gastar com o Firmino. Até porque, na posição que o Firmino joga, ali como um segundo atacante, como um meio atacante, a gente tem o Savarino e a gente tem o Joaquim Correia. Então, é claro que o Firmino, na minha opinião, é melhor do que eles. Vai ter gente que vai discordar aí, não, Savarino é melhor do que o Firmino. Mas assim, falando sobre qualidade técnica, talvez o Firmino, ele possa ser melhor do que o Savarino, talvez ele possa ser melhor do que o Joaquim Correia, mas neste momento não tem nada, porque o Botafogo teria que comprar e o Botafogo teria que pagar um salário muito alto para o Firmino, e o Botafogo talvez contrataria o Firmino
se ele tivesse livre no mercado, se ele viesse de graça, só pagando salários e luvas, coisa que neste momento não acontece. Então, realmente não tem nada de Firmino no Botafogo neste momento. Uma outra informação rapidinho boa é que o Lyon, ontem tivemos a decisão, ontem quarta-feira, né, o DNCG na França tomou a decisão de que o Lyon do John Textor permanece na primeira divisão no campeonato francês, tá? Inclusive o Lyon vai poder contratar reforços, vai jogar a Liga Europa, vai ter o controle de folha de pagamentos e vai ter também compensação por transferências. É claro que isso era algo político, né? O Lyon, ele permanece na primeira divisão porque o John Textor, ele se afastou um pouco, ele colocou pessoas lá, né? O John Textor, ele tá um pouco afastado do Lyon, e só foi ele se afastar que o Lyon permanece na primeira divisão. Então a gente vê que realmente lá na França tem uma situação política muito forte contra o John Textor, né? Tem muita gente contra ele lá, então precisou o John Textor se afastar para que o Lyon permanecesse na primeira divisão. E eu não vou repetir o que eu falo aqui no canal. Todas as equipes da Eagle tem que estar bem. O Lyon bem, o Botafogo tá bem. Então, cara, eu torço sempre para todas as equipes aí da rede de clubes do John Textor. Então, isso aqui pro Botafogo também é muito bom. O Lyon na primeira divisão, uma notícia excelente. Agora vamos falar sobre reforços aí, propostas. Primeiro, já está na tela para vocês, o Botafogo, ele fez uma proposta pelo ponta, né, atacante Luiz Guilherme, do West Ham. Informação do GE, ele é um jogador que foi revelado pelo Palmeiras, só tem 19 anos de idade, é um jogador muito interessante, um jogador ali com as características que o Botafogo precisa, jogaria ali na ponta direita, talvez, ou por dentro, enfim, ele tem as características ali bem interessantes, né? Aquele jogador rápido, alto, forte, vai pra cima. É muito bom jogador, cara, Luiz Guilherme. Apesar de ter só 19 anos, ele já tá no futebol inglês, no West Ham, e o Botafogo fez proposta por ele, proposta oficial. Só que os empresários do jogador, né, quer que ele permaneça na Europa, e isso está dificultando um pouco. Então o Botafogo tenta convencer o jogador, os seus empresários, a voltarem para o Brasil. Agora tem ali a situação do Ancelotinho, né, técnico do Botafogo, que trabalha também, faz parte ali junto com o pai dele da seleção brasileira, e isso pode ser uma arma para o Botafogo, né, usar para convencer o atleta a voltar para o Brasil, porque ele quer permanecer na Europa. Então a gente tem que usar essa arma também do Ancelotinho aqui. Talvez ele consiga espaço na seleção brasileira. É bom jogador, o Botafogo chegou a sondar ele no começo do ano, é jovem com potencial, então o Botafogo tenta aí a contratação do Luiz Guilherme, ponta atacante, muito bom jogador para reforçar o nosso time. Vamos ver se o Botafogo consegue convencer o jogador a voltar para o futebol brasileiro. O que acontece, cara, é que o West Ham também está fazendo uma reformulação lá, então ele tem a expectativa de que talvez ele possa ser aproveitado no West Ham, mas vamos ver aí se o Botafogo consegue contratar esse jogador. Seria uma contratação bem interessante. Uma outra situação, né, de proposta é do zagueiro do Novo Horizontino, o Dantas. Já falamos sobre ele aqui no canal, zagueiro de 21 anos de idade, e agora tem proposta oficial do Botafogo, tá? O Botafogo fez uma proposta pelo zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, 21 anos de idade, proposta 8 milhões de reais. A equipe do Novo Horizontino, ela rejeitou essa primeira proposta do Botafogo e vai fazer uma contraproposta até sexta-feira. Então o Botafogo aguarda essa contraproposta do Novo Horizontino até sexta-feira. Informação do Globo, ele tem 19 jogos nessa temporada, 18 como titular. Então o zagueiro Dantas, 21 anos, zagueiro promissor, seria ali o substituto do Jair, né? O Jair tá saindo,
o Caio Pantaleão vai ser o titular e o Dantas vem ali para ser um reserva do Caio Pantaleão. Então vamos aguardar aí o Botafogo querendo também a contratação do zagueiro Dantas. E rapidinho aqui o Cuiabano. O Botafogo, né, já tá ciente ali de que talvez a equipe do Fenerbahçe da Turquia possa fazer uma proposta por ele, tá? Informação do A-Sport. Então o Botafogo talvez aí possa receber em breve uma proposta pro lateral esquerdo ali, Cuiabano, de 22 anos de idade. A equipe do Fenerbahçe da Turquia é comandada pelo técnico Mourinho e eles estão procurando lateral esquerdo no mercado. Então vamos aguardar também para ver aí se teremos atualizações sobre Cuiabano. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, para a gente poder conversar sobre o reforço que está chegando no Botafogo, atacante, ponta, ó, bom jogador colombiano, Barreira, veio aí do Júnior Barranquilla. Quero falar um pouquinho sobre a chegada desse atleta, fica aí, já volto. Tô voltando aqui para finalizar, lembrando a vocês que hoje, quinta-feira, ainda teremos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo fechou a contratação do Jordan Barreira, 19 anos de idade, jogador que era do Júnior Barranquilla da Colômbia. Olha, ele é considerado uma das maiores promessas do futebol colombiano, tá? Inclusive, a imprensa, os torcedores do Júnior Barranquilla, todos colocam esse jogador como o novo Luiz Dias. Para quem não conhece o Luiz Dias, é o astro do Liverpool, né? Jogador do Liverpool, o Luiz Dias, e todos falam que ele é o novo Luiz Dias, tá? Então, realmente é um jogador com muito potencial. Inclusive, cara, o Botafogo não foi tão fácil essa contratação, porque vários clubes da Europa estavam querendo esse atleta, porque ele fez um sul-americano sub-20 com a seleção da Colômbia. Ele fez um sul-americano muito interessante, ele chamou muito a atenção. Foram 9 jogos no sul-americano com 4 assistências e 1 gol. E o Botafogo tá pagando 28 milhões de reais por 80% dele, tá? 20% vai ficar com o Júnior Barranquilla para uma futura venda. 4 anos de contrato com o Botafogo. Olha, minha opinião, cara, gostei muito, eu gosto muito dessas contratações. Claro, são jovens com potencial, são promessas. Esse rapaz aqui, cara, falam muito bem dele na Colômbia. Ele gosta de jogar com a camisa número 10, mas ele joga mais pelo lado direito, é mais um ponta direita. Joga por dentro também, joga na ponta esquerda, mas assim, pelo que eu dei uma pesquisada dele também, ele estava jogando mais pelo lado direito. É uma carência do Botafogo também. É um jogador, cara, ele só tem 19 anos, mas ele é muito forte. Cara, rápido, vai pra cima, é um jogador de muita qualidade técnica. Talvez ali possa ser um pouco afobado, e isso faz parte também, porque é novo ainda, só tem 19 anos, mas é muito bom jogador pro lado direito ali, então, principalmente, aquele jogador que tá precisando, né, do 1 contra 1, que vai pra cima. Nessa temporada, ele tem 14 jogos, com 9 sendo titular, 1 gol, 1 assistência. Gostei muito da contratação aí do Jordan Barreira, colombiano, 19 anos de idade. É muito interessante, gente, é muito interessante. Eu gosto muito dessas contratações, principalmente esse aqui que estava sendo cobiçado na Europa, e o Botafogo foi lá, trouxe, e tomara que encaixe e consiga jogar bola aí. Claro, tem adaptação, tem tudo que a gente sabe, mas é um excelente jogador, uma excelente contratação do Botafogo. Jordan Barreira chegando, hein? Jordan Barreira, jogador interessante. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na live. Hoje tem live, 4 horas, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.